Leanne leva um cavalo com seu cavaleiro Paul Harlum para sua nova escola. Ele reflete sobre sua vida e como sempre havia dito que não precisaria mais ir à escola. Tinha prometido a si mesmo que não teria mais motivo para ler, assistir a aulas ou se submeter ao rigoroso estresse de qualquer professor. Um centavo para seus pensamentos está aqui. Ele está prestes a se matricular em outra escola. À medida que se aproximam da escola, Harlum diz a ele que estão quase na melhor escola de magia do Império, uma das melhores escolas de magia da cidade. O servo Paul Harlum, que não poderia esperar se tornar um grande servo de uma criança nobre, também está imensamente impressionado com a sabedoria e força de Leon. Diz a ele que aprecia o direito e a habilidade de servir Leon e que não vai considerar tal privilégio como garantido. Por outro lado, é muito mais do que isso para Lian. Ele olha para o ambiente escolar e lembra quando se formou naquela época. Depois de sua formatura, ele havia prometido a si mesmo que não se encontraria na escola novamente. Seu amigo, que também é seu colega de classe e vê como eles lutaram para sobreviver ao estilo de vida escolar, faz com que ele lembre de tudo pelo que passou desde as vezes em que foi convidado para o clube de caminhadas pelo professor, um convite que ele humildemente rejeita, até o momento em que teve que trabalhar à noite na escola por causa das inúmeras tarefas que o professor lhe deu. Ele lembra de como teve que comer kimbap o tempo todo porque tinha um pouco ou nenhum tempo para conseguir comida para comer todas essas lutas. Como o céu teria para ele? Isso não acabou mal e agora ele é um graduado. Ele faz uma resolução firme de que não teria motivo para voltar à escola, concessão ou educação avançada. Ele não está interessado. Ele se afasta da academia e fica ao lado da estrada. Infelizmente, um caminhão que vem na estrada tem uma falha nos freios. Infelizmente, é tarde demais para Leanne, pois ele morre imediatamente no acidente. Sua educação, seus resultados e até mesmo suas premiações se tornam papel e se tornam desperdício. Felizmente, ele acorda e percebe que foi reencarnado em uma família nobre. Agora é o terceiro filho de uma família rica e poderosa chamada Vardennes. Acredite, naquele momento, a primeira coisa em sua mente é que ele havia sido recompensado por frequentar a escola em sua vida passada e nesta vida ele não teria que lutar por nada ou mesmo ir à escola. Porque o que uma criança de homem rico quereria com educação? Bem, um centavo para os pensamentos de Lien porque, quando antes de envelhecer o suficiente para entender como a vida funciona, ele percebe que é o terceiro filho da família Vardennes e na família Vardennes apenas o primeiro filho herda tudo. Isso lhe parece inacreditável. Pelo menos as outras crianças poderão pegar as migalhas da mesa do primeiro filho. Infelizmente, não. As outras crianças devem descobrir o que querem fazer na vida sem a influência de seus pais. Uma coisa que a família oferece a todos é um terreno nivelado para que eles aprendam o que quiserem ao perceber isso. Ele se encontra com um dos servos, o velho cavaleiro Paul Harlum, e ele pede ao Harlum para ensiná-lo a lutar. Paul Harlum se pergunta por que seu jovem mestre pediria para ensiná-lo a usar uma espada e pergunta para que ele quer aprender tal habilidade. Leon diz a Paul Harlum que acredita que essa habilidade será útil quando necessário. Paul Harlum o aconselha a aproveitar a oportunidade para seguir o caminho da espada e aprender a lutar, mas Leon diz que quer ser um mago em vez disso, porque acredita que essa é a maneira mais estável. Paul Harlum fica chocado. Ele pergunta por que essa é a maneira mais estável e Leon assume que sua resposta pode ser desambiciosa, mas Paul Harlum lhe diz que sua resposta é inteligente e ele fica tocado pela perspicácia de Leon. Ele diz que está contente por haver um filho nobre que está pensando com a cabeça. Ele diz que a maioria dos filhos é sempre muito ambiciosa e perseguem sombras que não funcionarão, em comparação com Lian, que sabe o que quer antes de tudo e ele quer conseguir o que quer. Leon sabe que sua inteligência não vem apenas por ser uma criança nobre. Ele diz que quando uma pessoa frequentou a academia antes, tende a ser mais inteligente e realista. Ele sabe que em todos os lugares altos na sociedade, como a Ordem dos Cavaleiros, a Guilda de Aventureiros e até mesmo a família imperial, um mágico habilidoso é sempre bem-vindo. Então a melhor maneira de viver é sendo um mago. Eventualmente, eles chegam à escola de magia, a Academia Imperial, que tem produzido os maiores magos da cidade por anos. O grande ferreiro de ferro Orgrat, ele olha para o alto prédio da escola, lembrando-se de tudo que ouviu sobre a escola. Ele se pergunta se consegue fazer isso e se encoraja, dizendo a si mesmo que só precisa passar por tudo isso. Haralon diz a ele que ele consegue e que pode alcançar o que deseja. Ele lhe diz até mesmo que o patriarca comandou sua grande magia, embora a comendação pareça ser desejos vazios para Lian, porque o patriarca nem mesmo permitiu que ele praticasse magia. A academia não permite empregadas ou serviçais, então o Harlum tem que voltar para a cidade. Paul Harlum o deixa após desejar-lhe bem. Outros alunos começam a entrar na escola. Temos a princesa que chega com suas grandes carruagens empregadas, e também o príncipe do duque. Os serviçais enviados com o príncipe foram mandados de volta e o príncipe está irritado. Ele reclama que vai relatar à autoridade, e quando ele vai fazer sua reclamação parece que ele não consegue entender o que vai dizer. Leon imediatamente percebe que eles usaram magia
de manipulação mental. Ele se pergunta se o boato de que a academia pode usar magia em qualquer pessoa, inclusive os nobres e até mesmo os estudantes que morrem atrás de sua escola, é verdade. Ele está assustado, mas não tem escolha. De repente, eles ouvem uma voz aterrorizante os dando as boas-vindas. Ele se pergunta se é a voz do diretor, que todos temem, e o diretor os lembra com raiva da regra da escola sobre a proibição de escravos. Ele lhes diz que se recusarem a obedecer a regra, eles vão impor a regra sobre eles. Então ele usa a magia do vento para afastar todas as carruagens e não alunos, incluindo a carruagem com a princesa. Ele diz aos alunos para entrarem na escola e todos obedecem. Nesse ponto Leane se pergunta qual será o seu destino naquela escola. Todos os alunos entram na escola e, enquanto alguns deles, especialmente os filhos da nobreza, estão reclamando de como o diretor falou com eles e o chamou de cabeça de ferro, outros não estão realmente preocupados com isso. Um dos alunos nessa categoria é Lian. Ele olha ao redor da escola pensando no que fazer, e uma jovem garota se aproxima dele e pergunta se ele realmente é da casa Vardenes e ele responde afirmativamente. Então ela lhe diz que é a dona da casa Macon. Ela explica ainda que da mesma forma que os Vardenes são uma das casas de magos, sua família também é uma delas. Ele lhe diz que é um prazer conhecê-la, mas parece que ela não o procurou por interesse pessoal. Ela lhe diz que Sua Alteza Imperial, que está parado a certa distância dele, quer conhecê-lo. Leon olha para o jovem garoto, que parece um tolo, e se pergunta por que Joner está indo tão longe para trazer pessoas para perto do garoto, e ele não está interessado. Ele também se pergunta por que ela está chamando o príncipe de Sua Alteza Imperial quando o imperador nem mesmo lhe concedeu a autoridade, e o imperador tem mais de 100 filhos, sendo que apenas o primeiro filho tem direito à herança. No entanto, ao ver os esforços de Joner, ele não quer que eles sejam em vão, então decide conhecer o garoto. Além disso, não custa nada fazer amigos. Fiona fica feliz que ele tenha aceitado. Ela lhe diz que ele é a primeira pessoa a aceitar o pedido dela entre todos na escola que ela conheceu, e ele se pergunta por que ela está indo tão longe, mesmo sendo mais nobre do que o garoto. Quando ele chega lá, descobre que o garoto é Gainando, o 97º filho do imperador. Um rumor até diz que ele é o 101º, mas ele sempre negará esse rumor, talvez porque não queira que sua posição caia tão baixo. Quando ele se apresenta a Gainando, este está empolgado por fazer amizade com ele. Gainando reclama com ele que estendeu a mão para alguns daqueles meninos, mas eles a rejeitaram. Leon diz a ele que pode ser porque os meninos não sabem o quão regal ele é. Gainando nem sabe o que regal significa. Leon conclui que ele é um idiota imaturo. Ele diz a Gainando que regal significa que ele é um filho de padrão honroso e realeza, e o título lisonjeia Gainando, que lhe diz que os meninos vão se encontrar com a 44ª princesa imperial em vez dele. Leon sabe a razão pela qual eles preferem estar com Adenard em vez de Gainando é porque Adenard é mais real, mas ele diz a Gainando para não se preocupar com isso. Gainando está tão preocupado que pergunta se Leon pode ajudá-lo a ensinar os meninos uma lição ou bater neles, mas Leon aconselha que pessoas regais não fazem isso. Ele diz a Gainando que pessoas regais não intimidam ninguém. Quando Gainando insiste em puni-los, ele diz a Gainando que a maneira mais nobre é desafiá-los para um duelo. Gainando sabe que não pode vencer, então desiste. A proprietária fica impressionada com a sabedoria de Lin e diz a Lian que até ela, que é parente de Gainando, não consegue acalmá-lo dessa maneira. Ele tenta perguntar por que ela se importa tanto com Gainando, mas antes que o faça, todos ouvem novamente a voz do diretor. O diretor pergunta por que todos estão falando em volta e eles o olham e se perguntam por que ele é um Lich. Um Lich é um grande mago que escolheu se tornar um morto-vivo em vez de morrer. Leon diz que nunca esperava que seu diretor fosse um Lich. O diretor pergunta se eles sabem por que ele o chama de cabeça de ferro e Adenard responde que o motivo é que o nome de sua classe é Aço. Ele concorda com ela e a recompensa com 10 pontos de dormitório. Ela fica feliz e se pergunta se há pontos para o dormitório, mas ele a diz que é um tolo e que a primeira coisa que os magos deveriam aprender é como decifrar uma mentira da verdade. Ele lhe diz que não há pontos nos dormitórios e está apenas enganando-a. Ele diz que o motivo de sua classe ser chamada de aço é que o aço é um grande material que pode ser moldado de diferentes maneiras e é muito útil. Eles estão animados por ele os considerar pessoas muito úteis, mas ele lhes diz que são tolos, e novamente isso é uma mentira. A razão de serem chamados de aço é porque seus cérebros são vazios, assim como o aço. Nesse ponto, todos estão confusos. Ele pede desculpas por recebê-los de maneira ríspida, admitindo que sabe que todos viajaram de lugares diferentes para chegar lá, e ele está muito arrependido. Então eles devem olhar para a porta ao lado deles. Quando a porta se abre, eles veem uma sala de jantar, e as refeições nessa sala são mágicas. Eles estão felizes e agradecem a ele, enquanto ele diz que devem comer e saciar sua fome. Por outro lado, Leane se pergunta se ele está falando sério ou se está apenas os provocando novamente. Independentemente disso, todos
Todos se sentam para comer e, de repente, a refeição desaparece. Ele ri deles, dizendo que confiaram rápido demais. Ele lhes diz que a lei de sua academia é a sede. Quando estiverem com sede, sentirão a urgência de fazer bem. Ele joga roupas muito rasgadas para eles e até um pão. Eles reclamam que a comida não será suficiente para eles, mas ele lhes diz que usará magia para comprar comida e roupas. E essa é a lei da academia. Um dos alunos sugere que, já que não os deixarão comer boa comida nem usar boas roupas, eles podem simplesmente comprar comida de fora da escola ou enviar alguém. O professor diz a eles que esperava que alguém chegasse a essa conclusão, então quer dizer a eles que calouros não podem sair da escola e também é proibido pedir qualquer coisa a colegas mais velhos. Eles têm que trabalhar para obter o que precisam. Ele lhes diz que está observando-os e deseja que se tornem grandes magos. Depois de dar seu discurso completo, deseja a eles o melhor em suas tarefas. Os alunos estão irritados e impressionados ao mesmo tempo. Leanne lembra de sua vida passada e diz que acha que os professores são iguais, e o que ele teve em sua vida passada também tem o mesmo brilho no rosto e é meio humano. Ele também os perturbaria e causaria problemas, e ele realmente espera que seu professor atual não seja tão malvado quanto seu antigo. Ele também pensa que esta academia é diferente da anterior, pelo menos ainda estão fornecendo comida e roupas aqui, mesmo que não seja tão digno quanto eles acham que deveria ser. Gainando vem falar com ele, reclamando de como o professor os trata e dizendo que estão os tratando como escravos. Ele até diz que até as empregadas de sua casa recebem roupas e comida melhores. A casa Vardenis é a mais subestimada entre as casas de magos, pois eles se concentram em aprender e estudar magia e não participam de funções sociais. Assim eles se isolam das outras pessoas e ninguém sabe o quão ricos e influentes eles são. Gainando também acredita que sua família é influente, então Leon diz a ele que deveria visitar a casa deles para ver como as pessoas são tratadas. Depois que Gainando termina seu período de reclamação, ele diz a Lian que devem ir para seu dormitório, pois a academia não discrimina. Eles aceitam estudantes de diferentes classes. No entanto, para garantir que não haja brigas entre os jovens adolescentes, eles dividem seus quartos em 4 torres de acordo com a classe. A primeira torre é a Torre dos Arrogantes Dragões Azuis. Essa torre é composta pelos filhos de casas nobres, os ricos e arrogantes que acreditam que seus pais possuem o mundo. Lihan é designado para esse dormitório com Gainando. A segunda torre é a Torre da Fênix Eternamente Ardente. Essa torre é composta por estudantes com magia de fogo. Eles podem queimar qualquer coisa e qualquer um, e principalmente crianças de famílias de sacerdotes ficam nesse dormitório. A terceira torre é a Torre do Tigre Branco Relâmpago. As crianças cujas espadas podem cortar tudo o que é cortável. Elas têm muita força e sua espada é seu ponto forte. As crianças da família da noite ficam nesse dormitório. O último dormitório é o da torre chamada Torre do Passado e do Futuro. Os Tartarugas Negras, que é o dormitório para crianças de famílias de baixa renda. Eles são os mais discriminados e não têm amigos, pois todos sabem que são pobres. As crianças das casas nobres os olham com olhos desdenhosos e se recusam a se relacionar com eles. Mas essas são as pessoas que Lihan considera seus potenciais clientes. Ele quer se aproximar deles, então os observa. Os alunos o notam e percebem que, em comparação com os outros, ele não os olha com desdém. Ele quer se aproximar deles, mas acha que eles não vão querer. Nesse mesmo período, um dos garotos ricos diz que não sabe por que a escola admitiria esses garotos pobres para a mesma escola que ele, e os garotos de baixa renda o olham. Ele pergunta se eles querem brigar com ele, e Lihan, que não permitirá que seus potenciais clientes sejam intimidados, interfere. Ele diz que o garoto é um baixo nível e não os estudantes, e lembra a todos que disseram tudo o que tinham a dizer antes de chegarem à escola e estão lá para serem iguais, então não deveriam zombar de seu futuro parceiro. Ele assume que a atmosfera ficará melhor depois de dizer essas grandes palavras e que ele poderá fazer amigos com as crianças de famílias de baixa renda, mas a reação é completamente oposta. Enquanto ele tenta cumprimentá-los, todos se dizem que ele é o mago da casa Vardenis, a terrível casa de magia onde seu patriarca é um dragão, a casa com linhagem de demônios, e não devem olhar nos olhos deles. A proprietária ri dele e diz que ele realmente veio de uma casa nobre. Nesse ponto de sua vida, ele não sabe dos rumores que circulam sobre sua família. Enquanto ele pensa sobre isso, Gainando sinaliza para ele e a proprietária, perguntando por que o deixaram sozinho. Ele realmente não consegue lidar com os excessos de Gainando e se pergunta por que Joner também aceita isso. Ele pergunta a ela, e ela explica que é por causa da mãe de Gainando. Ela se lembra do momento em que foi para a casa imperial quando era criança e ficou correndo por aí até que caiu. Enquanto as outras pessoas acham que não é nobre permitir tal erro, a mãe de Gainando se aproximou dela e a pegou no colo, dizendo que erros acontecem. Ela também diz que a mãe de Gainando é gentil e rica, e pagou muito dinheiro a ela para ser amigável com seu filho, então ela está apenas cumprindo seu dever. Lihan também se pergunta se deveria
tentar ser amigo de Gainando também. Eles caminham em direção ao caminho que assumirão como seu dormitório. Gainando olha ao redor e comenta que a escola é grande. O que se espera de uma academia desse tipo? Eles veem um grande prédio e sabem que é seu dormitório, mas ninguém se aproxima. Quando chegam mais perto, ficam chocados com o que veem: uma torre pequena, um lugar que nem pode conter metade das pessoas naquele prédio. Isso está muito acima da decepção para Gainando, que está irritado e chateado ao mesmo tempo. Ele reclama que seus serviçais nem sequer dormem em lugares tão miseráveis em seu palácio, e ele está mais do que decepcionado que uma grande academia pode tratar os nobres dessa maneira. Alguém poderia se perguntar por que ele deixou sua casa gigante em primeiro lugar. Independentemente disso, todos entram no prédio, e ao fazerem isso, todos desaparecem. Leon ouve uma voz que o recebe e se pergunta onde está, mas como aluno esperto que é, ele logo percebe que está em uma torre de magia. A voz pergunta a ele para onde ele quer ir, e em vez de responder rapidamente, ele pergunta o que pode fazer. O mensageiro lhe diz que ele é esperto e um dos alunos que entende como a magia funciona. A voz lhe diz que existem 2 lugares disponíveis para onde ele quer ir. O primeiro é o seu quarto e o segundo é seu estudo. Ele deseja saber se é possível ir a qualquer outro lugar após explorar esses 2 lugares, e a voz lhe diz que existem outros lugares. Existem lugares para os quais você só pode ir quando conhece seus nomes e outros lugares para os quais você pode ir se ganhar prêmios, mas esses lugares não estão disponíveis no momento. Portanto, ele opta por ir imediatamente para o seu quarto. Assim que ele entra em seu quarto, a primeira coisa que lê é o manual do estudante da escola. O livro diz que cada aluno deve escolher as aulas de que gosta e também é permitido testar as aulas por cerca de 1 mês antes de escolher qual vai cursar. No livro, há uma citação do diretor que fala sobre como um mago não permite que as pessoas escolham seu caminho em seu nome, e um estudante deve tomar sua própria decisão. Após a citação, ele vê que o nome do diretor é Azulga Adalts. O nome também soa menos assustador do que a voz que estavam ouvindo, e ele esperava que o nome fosse pior. Apesar disso, ele sente que prefere a academia à escola de graduação que frequentou antes. Pelo menos eles estão permitindo que eles explorem escolhas de campus durante um intervalo. Ele vai para uma sala comum durante um intervalo, onde encontra a proprietária. Eles tentam se conhecer melhor, e ela diz que quer ser uma alquimista. Ela informa que quer criar uma poção mágica para a Casa Imperial, que tem sido seu principal objetivo. Então ela pergunta se ele vai se juntar a ela. Ele pede um tempo para pensar, mas no fundo ele sabe que não pode ser um alquimista. Ele diz que a profissão é muito competitiva e requer que alguns dos donos de negócios se envolvam em práticas questionáveis para obter um monopólio. O trabalho não é estável o suficiente para ele, e ele quer algo mais seguro. Ela pergunta quais cursos ele quer fazer. Para ele gostaria de fazer cursos que sejam fáceis de passar e onde ele possa obter boas notas. Ele quer ser um funcionário público e, além do campo que está escolhendo, outra coisa que o destacará são suas notas. Portanto, ele quer fazer todos os cursos para ver qual ele passará facilmente antes de tomar essa decisão. Infelizmente, ele não pode dizer isso a ela. Então ele diz que quer conhecer melhor os cursos antes de tomar sua decisão. Gainando vem falar com eles, dizendo que há uma emergência e ele acha que há um ladrão em seu quarto. Ele acha isso porque seu quarto está vazio. Eles olham para ele com espanto, porque é assim que parece o quarto de todos. Os estudantes passam suas noites naquele quarto vazio, e no dia seguinte, todos se encontram para ir para a aula. Sua primeira aula é uma aula básica de compreensão mágica, obrigatória para todos os alunos do primeiro ano, e a aula será ministrada em todos os dormitórios. Ele olha para seus colegas de classe e todos parecem cansados, como se nem tivessem tido tempo para dormir em seus quartos. Ele pergunta o que deu errado, e a proprietária reclama que o quarto vazio e o estômago vazio não permitiram que eles dormissem à noite. Gainando também diz que as roupas que está usando estão desconfortáveis. A condição não parece tão difícil para Liam. Ele passou por muito mais em sua vida passada. Ele se lembra de quando seu amigo lhe deu uma barra de energia quando ele pediu comida e lhe disse que aquilo era toda a comida dele para o dia. Ele prometeu a ele naquele momento que eles teriam um banquete mais tarde, mas o banquete é apenas um copo de macarrão instantâneo. Então, em comparação com o que ele passou antes, ele ficará bem com essa vida. Eles chegam à sala de aula e, ao abrirem a porta, ficam tão assustados que olham para a professora. Adivinhe quem é ela? Ela é uma troll. Trolls são monstros infames que até as casas principais evitam. E agora, uma troll está na sala de aula ensinando-os. Ela diz para eles entrarem na sala e se apresenta como Garcia Kim, uma meio troll. Ela pede a eles para não terem medo dela, garantindo que ela não come humanos, a menos que esteja com fome. Essa afirmação só aumenta ainda mais seus medos. Eles olham para ela confusos e perguntam se é possível que ela os coma quando está com fome. Eventualmente, ela confessa que está apenas brincando, embora já se arrependa da piada,
já que os alunos não a estão levando como uma piada. De qualquer forma,